já faz muitos anos a UF Esquerda e o desacato tem, e conhecer companheiros novos, o nome dele é Daniel e a Júlia, que eu não conhecia, também poder reunir com vocês a mais nova diretora da cooperativa, a Janaína, que além de dirigir tecnicamente, operacionalmente, o programa informativo paralelo, o programa de 1 hora, semanal, jornalístico, que fazemos junto com a Helene Tavares, Márcio Papa, Cláudia Weimann, Tami Felgigleise, e por aí afora. Também ela dirige, produz outro programa jornalístico, que vai aos sábados às 11h30, e depois ela vai falar disso, que é Desacato Ocupa Tudo, como conceito. Né? Não só é conceito de universidade, não é só conjuntura, é o que vem depois também. Então, o agradecimento feito. A audiência pública surge pela necessidade de, primeiro, instalar o debate em Florianópolis da enorme assimetria que existe em favor dos veículos das elites, que particularmente no estado de Santa Catarina, e mais ainda em Florianópolis, produzem muito pouco, são meros repetidores do modelo, da visão caricaturizada de São Paulo e Rio de Janeiro sobre o resto do Brasil, e isto o digo sem que seja um comentário bairrista, mas a maioria do que as pessoas leem, escutam e assistem em Florianópolis é um produto da visão que tem São Paulo e, a menor medida, Rio de Janeiro, do mundo, do Brasil e também de Santa Catarina. E, portanto, essa simetria, além de ser econômica, já falarei disso, é uma assimetria de caráter cultural e é uma invisibilização proposital dos setores desfavorecidos, empobrecidos, excluídos, e de lutas bem pontuais, como a luta dos indígenas, das mulheres, LGBTs, negros, africanos, desempregados, estudantes. De maneira que essa audiência pública vai discutir, evidentemente, essa simetria do ponto de vista da receita, porque o ano passado, 2015, a Prefeitura Municipal de Florianópolis despediu aproximadamente 18 milhões de reais na mídia das elites, zero na mídia independente. Em 2016, é tal a ausência de transparência que não conhecemos a cifra, só conhecemos a cifra que recebeu a mídia independente, zero. E para o ano próximo conhecemos a cifra que pretendem gastar em comunicação social, digamos assim, de massa informativa. 22 milhões na grande mídia. E já sabemos quanto pretendem gastar na mídia independente. Zero. Então, vocês vejam que é impossível que a mídia independente, mesmo alguma que tenha conseguido se desenvolver, como é o caso nosso, tivemos o privilégio de nos desenvolver durante 9 anos, que hoje em dia já estamos em 10 anos de trabalho, criando fontes de emprego, com companheiros reportado do exterior, do interior, que acabamos de fundar a cooperativa, agora 8 de outubro, em São Miguel do Oeste, que na verdade não é São Miguel, é no Oeste tudo, apenas que a base, a direção, mas já não fica em São Miguel. Mesmo nós temos uma dificuldade impressionante. Ou seja, não é que se torne injusto só para nós, e isso é muito importante, e quem assiste esta gravação tenha claro, não é injusto só para nós, é sobretudo injusto com aqueles que pagam seus tributos, seu IPTU, e não
ladrão, é traficante, é qualquer coisa dessas. Quando aparece o indígena, como foi a criança assassinada, Vitor Caigangue, é porque a mãe não estava no lugar adequado. Claro, como iria estar no lugar adequado se eles foram deslocados? Lá de Dionísio Cerqueira para todo Chimbangue, perto de Chapecó, e lá vão morrer de fome, então tem que vender aqui, no verão, no litoral. Mas era a mãe que estava num lugar inseguro, Júlia, entende? Quando aparece uma mulher gay, tem que ser espetáculo. Tem que ser espetáculo. Tem que ser para festejar, para desenfrear os mais imundos instintos das pessoas e a maior falta de respeito possível para com mulheres e homens que têm outra orientação sexual. E agora, com a chegada de haitianos, senegaleses, nigerianos, virou também a onda do jornalismo xenófobo. Há desemprego, a culpa é deles. A culpa é deles. Eles são um exemplo concreto, uma materialização concreta da neoescravidão neoliberal no estado de Santa Catarina. Então isso não aparece. Isso não aparece. Só que as pessoas não sabem que nós existimos. Porque como nós não recebemos sequer 1% dessa receita, nós não temos direito a colocar um outdoor na BR-101, na SC 405, para que o povo saiba que existe. Eu não sou desacato. Rádio Campeche, Rádio Pinheira, Jornal dos Trabalhadores da Abraço. Não é isso. Não é isso. Que há jornalismo aqui, que vocês fazem dentro da universidade. Não, porque nós não temos dinheiro para isso. Então, o que não se vê não existe. Por isso essa audiência pública. Não para receber, porque o orçamento do próximo ano pode ter uma emenda ou outra, mas com essa Câmara que está aí, obviamente, né, a gente não será, aspas, favorecido como se fosse um favor. E também nós estamos disputando 1% assistencialista, ou questões desse tipo. Estamos querendo instalar na cidade de Florianópolis e mais, Alanquenche, em todo o estado de Santa Catarina, o critério de que todos os munícipes devem chamar a audiência municipal em cada município para discutir onde se alocam os recursos da comunicação. Porque para aquele dirigente político, sindical ou partidário que ainda não entendeu, que ainda não se enrolou no fio da meada, que acordou tarde, já faz tempo que acordou tarde e ainda anda sonâmbulo pelos corredores da política, é bom dizer que por esse descuido que inclusive os governos ditos progressistas tiveram no Brasil com a comunicação, é que foi muito fácil dar um golpe parlamentar, jurídico e midiático, que primeiro do que nada é midiático, porque ninguém ousa se antepor à Globo e às suas repetidoras, Bandeirantes, SBT, Record, de tudo mesmo. As últimas mencionadas recebem as migalhas que caem no chão, pegam e tem uma receitinha menor. Mas é a mesma coisa, é o mesmo discurso, é a mesma finalidade. E também as revistas. Ninguém ousa se enfrentar, nenhum político ousa se enfrentar seriamente com a família Tívita. Ou seja, estamos falando de que não ousa enfrentar os maiores devedores de impostos também do Brasil. E aqui também, eles são devedores de impostos contumazes. Mas, como eles têm o poder de tudo, são 6, 7 famílias, e aqui acrescento famílias de jornal, como a família Frias, de Folha de São Paulo, e a Tívita, da Veja, da Abril, eles não usam. E essas 7 famílias determinam, através da opinião publicada, determinam o que vai fazer um juiz, o que vai decidir um juiz. Um juiz que, já falando do atraso democrático que a gente vive, é escolhido ainda de forma monárquica.
sem concurso algum da população. Está lá. Alguém elegeu. Esse juiz jamais, majoritariamente, há juízes, por favor, que são pessoas seríssimas, mas passam despercebidos de nós, e a imensa maioria a gente nem conhece. Mas os que têm um martelo na mão, um Gilmar Mendes, por exemplo, essas criaturas jamais ousarão sequer se enfrentar a um veículo de comunicação do porte da Globo, que entra ao 97% dos lares do Brasil e que é a rede de comunicação do mundo com maior interferência de caráter cultural e na vida das pessoas em todo o planeta. Bem, em Florianópolis aconteceu o mesmo. Florianópolis, até isso, se tornou risível, porque que era uma empresa jornalística como a Rede Brasil Sul, RBS, agora foi comprado por uma empresa farmacêutica. Porque é da mesma, porque na verdade como é lucro, Janaína, como é um negócio qualquer, vender cerveja, vender medicamento, vender gado, soja transgênica, por que não vender notícias? Então, o consórcio paulista de fármacos é proprietário da RBS. Esse consórcio, então, vai receber certamente a maior fatia do bolo de despesas de comunicação social da prefeitura em 2017. Entende? É impossível mudar a correlação de forças de uma sociedade em favor dos excluídos, em favor dos indígenas, dos pobres, dos desempregados, dos companheiros africanos, dos trabalhadores rurais, das mulheres, LGBTs, dos companheiros negros. Mudar essa correlação de força se você não muda a correlação de força da comunicação, porque a comunicação já demonstrou aqui, está querendo demonstrar na Venezuela, demonstrou na Argentina, que ela hoje em dia é a arma de guerra que tem o capitalismo. Não precisa mais de tanque, sabe quando o capitalismo fica muito histérico, mas quando é pelo petróleo, né? Síria, por exemplo, mas Líbia, Iraque, o genocídio do capitalismo armado. Mas aqui não precisa. Ele já tem a Globo, já tem a Bandeirantes, já tem a RBS, já tem Guarujá, já tem Guararema. Não precisa mais. Não precisa mais armas. As ocupações que acontecem nas universidades, e depois eu quero que me permitam que a companheira, a colega Janaína Machado fale um pouquinho do programa dele, que tem a ver com isso. As ocupações colocaram em tal desespero a mídia, que, por exemplo, no caso do Paraná, que é um estado que nos surpreendeu a todos, o portal Terra do Brasil, Júlia, fazia quase uma estadística, só faltava fazer um infográfico diário, querendo demonstrar que mais escolas estavam sendo desocupadas, estava no desespero dele. Mas discutir a 24355, a 746, acho que é outra, discutir isso não. Como vai discutir se esse é o benefício dele? Como eles vão discutir nessa assimetria que nós temos aqui em Florianópolis, comunicacional, qual seria o interesse do DC, da Band, de discutir que o que eles estão procurando é criar robôs, máquinas, criar duas classes de estudantes, uma muito pequena, que é a elite que vai governar o país, a indústria, nos anos imediatos, e outra, majoritária, o 98%, que vai ser apenas braçal do capitalismo. Então isso, é esse tema, é o tema central dessa audiência. Porque embora a audiência seja chamada pelos coletivos de comunicação, o ensejo implícito nela é que a soberania comunicacional das cidadãs e os cidadãos de Florianópolis, o direito
acostumaram deles a receber informação, a receber outras versões para aumentar seu senso crítico, sempre esteve negado. Nesta cidade, o direito à comunicação sempre esteve negado. Tem um ou outro jornalista nesses veículos que faz grandes esforços para poder, de vez em quando, colar alguma matéria de interesse. As pessoas se acostumaram a isso até este momento histórico, porque estamos vivendo um momento histórico. Depois gostaria de falar dele, depois da falação da Janaína, retomar para falar dele. As pessoas se acostumaram, inclusive as que se dizem de esquerda, a conviver com o inimigo. Você entra em casa e tem o inimigo sentado na sala de recepção, depois tem o inimigo de novo no quarto onde você dorme, e também tem o inimigo na sala de jantar, e possivelmente tem uma réplica do inimigo também no jardim, e você convive, você se deita com ele. O inimigo está aí. E o inimigo está no telefone agora e nos diz como devemos agir a partir do telefone. O inimigo nos controla o tempo todo. E achamos que isso é uma fatalidade. Tipo que da idade de vocês, alguém dirá, mas quando eu nasci, Xuxa já existia, vou fazer o quê? E Galvão Bueno já existia. Sim? Tudo bem, amigo da Rede Globo? Já existia. Isso é assim, é Deus. É Deus. Conseguiram materializar um Deus. A Globo é Deus. É o paraíso. As idiotices da Angélica, as imbecilidades do Luciano Huck, as tolices de Ana Maria Braga, são mais importantes por vezes que a doença de um familiar querido, de um cachorrinho, de um gato, de um companheiro de trabalho, de uma companheira de estudo. A esse ponto levamos o Brasil. Por isso, por uma péssima compreensão histórica, para concluir esta primeira parte da conversa, uma péssima compreensão histórica da esquerda brasileira, das direções, vou chamar das direções, eu não vou misturar as bases com as direções, das direções da esquerda brasileira, desde finais do século anterior, desde a década de 90 até agora, permitiram que um golpe de Estado acontecesse com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade. Observe a dificuldade para fazer essa paralisação capengona que houve na sexta-feira. Mas isso não é, afortunadamente, a realidade definitiva. E a audiência pública, que é uma questão menor, num sentido total das coisas, mas muito importante para nós como moradores de Florianópolis e de Santa Catarina, para levar isso, ao fim e ao cabo, Florianópolis está sendo pioneira, para o resto do Estado, é muito importante sim. Porque quem não zela hoje em dia pela comunicação, não zela pela sua educação, não zela pelo seu trabalho, não zela pela sua liberdade de expressão, não zela pela sua saúde. Veja o que aconteceu neste campo municipal, que para privatizar, terceirizar, aspas, o HU, tiveram que assinar um batalhão de polícia. Sim. Então, isso nos dá um sinal de que alguma coisa pode mudar, se eles têm alguma dificuldade. Mas eu queria convidar a Janaína, porque eu andei percorrendo aqui na região do CFH, estava procurando para encontrar vocês, e vi várias atividades aqui na ocupação. Nós estamos cobrindo sobretudo o UDESC, porque também as pernas não dão, mas também aqui, e o ISC. Mas também estamos cobrindo todas as ocupações do Oeste. E de resultas disso, e não para se montar nisso, senão por uma percepção que no caso do coletivo vocês conhecem já faz anos, surgiu quase de maneira muito espontânea fazer um programa de rádio que vai aos sábados e cuja apresentadora é Janaína, que é o Desacato Ocupa Tudo, que tem ido muito bem, por sorte. E, bom, Jana, queria que tu explicasse para os companheiros tudo o que isso significa e falássemos um pouco dessa lei também para alguns estudantes que ainda duvidam, né? Bom, legal a abertura aí do debate, especificamente sobre a audiência pública, que eu acho que
massa. É uma informação que quem assiste não se visualiza na informação, se visualiza como vítima, no caso, dos negros, como foi dito, dos indígenas. Então é importante a gente ter essa noção da importância da real informação que é mostrada para dentro de casa, para quem tem informação. E o Desacato Ocupa Tudo, que é o programa que sábado, foi o segundo episódio ao ar, às 11h30. Está sendo bem interessante porque eu tenho lidado como uma arma de guerra mesmo. Tipo, a comunicação, a propaganda foi usada pelos nazistas há muito tempo atrás como uma arma, né? Como uma manipulação para que sejam favorecidos ou desfavorecidos. E eu tenho visto esse programa Desacato Ocupa Tudo como uma arma mesmo de mostrar informação como se eu estivesse jogando uma bomba, sabe? Algo bem retórico, assim, tipo, nada a ver, mas é um sentimento de uma arma. E é interessante usar isso a favor dessas pessoas que não são mostradas na grande mídia, que é o caso dos LGBTs, do povo negro, das mulheres, e, enfim, dos trabalhadores. E o Desacato Ocupa Tudo veio para mostrar agora, na situação atual, a situação das ocupações que não estão sendo mostradas. Se você digitar lá no Google, vai aparecer, tipo, digita ocupações, não aparece muita coisa, o que aparece é desfavorecido, é um discurso contrário à intenção dos estudantes, a verdadeira intenção deles. E eles estão lutando por 3 medidas, que primeiramente é a PEC 55, que era 241, que eu acho que vai mais para o lado dos professores e servidores, que é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. E tem a escola sem partido, que é a questão dos professores não poderem falar deliberadamente em sala de aula e colocar tem um quadro de palavras e regras que o professor deve manter, de não falar de ideologias, gêneros e raças, e religião também, vários assuntos assim. E tem a reforma do ensino médio, que é o ponto que coloca estudo integral por 7 horas por dia, 1.400 horas por ano, que fica 7 horas por dia. Tem a não obrigatoriedade das matérias de artes, de educação física, sociologia e filosofia, que é o que lidar com o senso crítico da pessoa, né? Os estudantes de ensino médio, principalmente, estão num curso de se formar o seu caráter, formar as informações, os seus lados, ideologias, e isso não pode ser discutido. Então, a formação da pessoa está sendo totalmente parcial, né? Se você não mostra os 2 lados da verdade, você não tem como formar uma opinião que é a recorrente de uma pessoa, enfim. E isso está vindo para transformar, como o Raul falou, pessoas em máquinas mesmo. Vai ter o trabalho braçal, que é essa nova geração que já está sendo escravizada e vai continuar sendo escravizada. E o trabalho da grande mídia vem nesse sentido de mostrar a verdade e mostrar que você está sendo escravizado mesmo. Você está se dando mal, na verdade. E existem poucos que estão em cima de você, que está se dando bem. Então o trabalho do Desacato Ocupa Tudo é mais ou menos esse, mostrar a real das ocupações. E como o Raul falou, não é um trabalho de conjuntura atual, é um trabalho de ocupações, e ocupações se trata de ocupar a cidade, ocupar terras, o MST, ocupações rurais e, enfim, ocupação da cidade inteira. É isso, era só para ter essa fala mesmo. Bem, e outro dia no Informativo Paralelo, que é um programa que vai na quinta pela manhã, de 1 hora, a gente discutia muito esta questão das ocupações. Diga, sim, nós estamos numa reunião amena, se há algum probleminha, vocês podem conversar. Acabou a água. Ah, acabou a água, tem aqui. Tem água aqui, ó. Tem aqui, coração. E nenhum de nós tem nenhuma doença, pelo menos. Quando desmaiar, isso dá um tapinha nos olhos, isso acorda. É o seguinte, discutíamos que longe fica a diligência
sindical, e você sabe que a cooperativa tem uma relação muito estreita, financeira, que são os apoios culturais, né? Não poderia ser uma multinacional ou uma empresa de direito, mas a gente precisa fraternamente fazer essa crítica. As dirigências sindicais, as dirigências dos partidos políticos, dirigências universitárias, inclusive de jovens. Ou seja, a institucionalidade como um todo, a dificuldade que tem para compreender este momento histórico. A isso queria eu, se vocês me permitirem, referir, e não estou saindo do tema da audiência pública. Estou querendo entendermos em que contexto ele acontece, porque se a gente não contextualiza onde vive, que momento histórico vive, não tem o menor sentido fazer de conta. Né? Fazer de conta. As dificuldades que tem, então, a instituição, até porque a esquerda está escrita também dentro da institucionalidade burguesa, nos estamentos do Executivo, do Senado, da Justiça, das Câmaras de Vereadores, enfim. Aquilo que vem desde o direito romano, perseguindo os pobres. A importância de discutir a gente deste momento. É um momento ímpar. Não é um momento igual às mobilizações, para os mais novinhos, como Daniel e Júlia, de 2013 e 2014. É outro momento, um momento diferente. Um momento com uma autonomia muito maior da incidência de ONGs, de fundações, de grupos dirigenciais e, sobretudo, da mídia conservadora. Para bem e para mal. É um momento em que o idiota, e vou dizer idiota de novo, que fique gravado, sem vergonha, intelectual, de Arnaldo Jabor, não poderia fazer aquele papelão que fez de mudar, dar uma opinião pela manhã e outra diferente pela noite. Nem isso. É um momento que também não pode ser comparado aos grandes momentos do movimento Passe Livre, que nesta cidade foram fundamentais, 2004, 2005, e o antecedente anterior, 1999. É um momento que também não pode ser comparado, também nesta cidade anovendrada, porque é outro contexto histórico, a outra abordagem, depois do avanço tecnológico das elites, é outra abordagem, depois da Guerra do Golfo, é outra abordagem. Então, um momento ímpar, que também ninguém pode se arrogar hoje em dia, nenhum teórico, isso fica claro todos os dias, nenhum teórico pode se arrogar o direito, e nenhum jornalista, nenhum de nós, de dar ainda uma pequena síntese do que se trata e o que está acontecendo. Isso pode parecer ruim, mas não é. Não é. Porque isso é uma primeira certidão de que tudo o anterior não serve mais. Isto é um passo, é um avanço extraordinário. Mesmo que a gente ainda não saiba para onde vai e o que vai acontecer com isto, por primeira vez a gente já sabe o que não serve mais. Sabe que aquela aposta da democracia burguesa, 30 segundos na urna, voto A, B ou C, progressistas, de esquerda, também nos segura. Sabe que as teorias da governabilidade caíram todas por terra. Sabe que a estrutura sindical tem uma dificuldade enorme para retroalimentar as bases, porque ela se afastou delas e vai ter que fazer um grande exercício de formação de novo, que deixou de lado quando acreditou que tomando o Planalto estava tudo resolvido. Também as lideranças dos movimentos sociais, com suas peculiaridades, as mais velhas, vão ter que aprender ou vão cair fora. Porque este movimento que está acontecendo com os Ocupas, que já tem outros correlatos maravilhosos dos irmãos indígenas, que começam a se levantar em diversas partes do território nacional e a pedir desesperadoramente aos estudantes que olhem para eles.
que vençamos de uma vez o tal período da direita já, como se isso tivesse sido a panaceia democrática. Que a gente supere esse discurso do claustro universitário, onde, com exceção de alguns professores que vocês conhecem melhor do que eu, a imensa maioria vive repetindo discursos cidadainhas que lhes permitem obter a defesa de teses de mestrado em Europa, mas em nenhum país da América Latina, porque são muito poucos que vão para a UBA ou para a UNAM. A maioria deseja, fazendo esse discurso de esquerda, ir para a Sorbona. Sim, é bom. Não quero ofender este lugar onde venho quase mensalmente a falar, graças ao beneplácito dos estudantes. Mas essas pessoas também têm que aprender, porque senão não tem mais condições de conduzir uma aula. Porque está chegando um momento que quem não encontra esse sistema vira cúmplice. Não há alternativas. A história nos tem demonstrado que quando chegam esses grandes momentos de decisão, não há interstícios intermediários, não há zonas de conforto, não há espaços de agradar a A e a B. A história nos demonstra que chega um momento que todo cidadão, o maior intelectual e o mais humilde ágrafa, tem que tomar uma decisão. E este momento parece dessa natureza. Por isso que falou a Janaína Machado é muito importante, porque ocupa tudo, por uma visão que vocês conhecem de desacato já de quase 10 anos, não pode ser uma questão conjuntural, porque nós não podemos avaliar as ocupações como uma questão conjuntural, seria desprezar elas, acabar com elas, destruir elas. Ninguém pode se arrogar o direito de se apropriar dos benefícios e também dos problemas que as ocupações produzem, dos bônus e dos ônus. Ninguém, nem sequer os que estão dentro do campus universitário geralmente. Porque o que está acontecendo, você sabe melhor do que eu, tem a ver com o terceirizado que cuida da segurança e da limpeza aqui, que é explorado também, e que não tem direito aos direitos mais fundamentais consagrados na Constituição. Então, o que está acontecendo neste momento produz também esse contexto para essa audiência pública de procurar que os veículos de comunicação independentes e com isenção total de suas visões de mundo, claro, todos eles são, digamos, de progressista para a esquerda, não sei exatamente o que é isso, mas está dentro desse leque, mas que entendam que nenhum de nós, e o Diz Desacato, que hoje em dia se pode orgulhar de que vai terminar o ano com 1.500.000 visualizações, que tem hoje em dia uma força importante de trabalho. Mesmo assim, nós, desde essa posição de sermos praticamente os únicos que têm conseguido construir fontes de emprego fora da mídia conservadora, mesmo assim, nós queremos fazer entender que não é nós sozinhos que vamos reverter isso, e ninguém sozinho em todo o Brasil vai reverter absolutamente nada. E isso é uma mudança extraordinária do ponto de vista tático, na conversa diária e da estratégia final para uma saída. Alguns professores dizem que há condições revolucionárias neste momento no Brasil. Eu acho que há condições revolucionárias em todo o mundo. As intensidades dessas condições revolucionárias são diversas. Mas também não é a condição revolucionária que a gente entendia nos anos 60 e 70, porque a correlação de força também é diversa favoravelmente ao sistema. As armas, a capacidade de destruição que o sistema tem no cotidiano. Mas sim, talvez, de revolução no sentido de outras compreensões ideológicas, filosóficas, éticas, de qual deve ser o comportamento humano e civilizador.
está recebendo sua certidão de defunção. Não serve mais. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso pode ser qualquer coisa. Mas temos um desafio pela frente, que talvez minha geração e eu mesmo já não vejo, da possibilidade de criar, ao menos aqui no Brasil, sem querer sair do perímetro dessa coisa inventada, que é um país, porque todo país é um invento. Né? Não deveriam existir os países. Vamos concordar com isso, né? Não deveriam. O mundo é de todos nós. A todos nós pertence. Mas já que existe, pelo menos no Brasil, a gente observa 24 horas, no contato com a realidade, com a notícia, com a informação, com a entrevista, com a produção jornalística, que este momento não tinha acontecido antes e que é um momento que nos deixa uma curiosidade, nos abre um desafio e nos exige continuar estudando e continuar nos mobilizando. Estou dizendo com isto que o pensamento marxista não tem mais sentido, não falei isso. Que o pensamento de Mariátegui não tem sentido, não falei isso. Que o pensamento de Artigas, de Juan Azurduy, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Alfaro, de Mariano Moreno, de Zumbi, de Lamarca, todos esses pensamentos, todos diversos, não tem mais sentido? Não falei isso. Falei que chegamos num momento da história em que temos que aprender a estudar de novo e a ler isso, para poder ajornar e atualizar esse pensamento na condição humana atual, nos bilhões de habitantes do mundo atual, na cooperação econômica atual, na globalização transnacional atual e na forma que o soldado universal controla todos nós a partir do telefone celular. Por exemplo, que é atual e que Marx não podia ver, que Mariátegui não podia compreender, e que Meliá não lhe podemos exigir isso, e que a Recabada não lhe podemos exigir isso, nem a Mandela lhe podemos exigir isso. É outra realidade que vocês, jovens, companheiros jovens, quando digo jovem não é esse jovem pejorativo, tá? Aqui estamos todos conversando entre amigos. Jovem porque sou mais jovem do que eu. Vocês vão dirigir esse processo. Dentro ou fora da universidade. Vocês vão ter que avaliar com muito cuidado, com respeito pelos mais velhos, pelo trabalho que os mais velhos fizeram, na comunicação, por exemplo, que é nosso tema, na universidade, os técnicos, os professores, mas avaliar com eles por que não funcionou. Essa é a primeira questão. Por que não serve mais? Porque agora temos a concretude de que não serve mais. De que não funciona mais. De que não funciona mais. Milhões e milhões de africanos expulsos violentamente e asiáticos das suas terras, perambulando por uma Europa fascistoide, e quando não pode usá-los mais para limpar as merdas da Europa, os quer expulsar ou cria muros. Ou um Estados Unidos que agora não precisa mais enganar, agora é explícito. Eles, Israel e mais ninguém. E não existe o resto. Então, tudo isso deve ser ponderado. E por isso, Lucas, Daniel e a audiência pública. Porque precisamos uma mídia que tenha um pouquinho de dinheiro para, com grandes reportagens, para com construção de eventos educativos, possa, como nós entendemos em desacato, trabalhar os 4 eixos fundamentais da mídia contemporânea. Informar para educar, educar para formar e formar para transformar. Criar uma acumulação de novos valores fraternos e solidários. Defender as utopias, que são o gênero valioso que a gente tem. Porque o indivíduo sem sonhos é a máquina que falava de querer fabricar, que falava Janaína. Então, essa audiência pública tem esse sentido, Alan Queijo. Tratar de que essa simetria malvada, insolente,
injusta, escravizadora da mídia, se não começa a diminuir pelo menos em 2017, comece pelo menos a ser compreendida, primeiro, através de procurar uma unidade dos meios independentes, que são os mais grandinhos, com que são os mais pequenos, mas todos nos unirmos, não para criar fóruns, nem seminários, nem eventos, nem festinhas, nos unirmos para ver como podemos diminuir essa assimetria, né? Para ampliar a possibilidade de que as pessoas que não aparecem nessa mídia, ou que quando aparecem é para serem castigadas socialmente por essa mídia, possam ter um melhor tratamento também da nossa parte. Mas também, de fato, para procurar que mais tarde ou mais cedo essa assimetria orçamentária mude. Não é possível, como falei no início, que em 2015 se gaste 18 milhões na mídia tradicional e zero na independente, que não saibamos que se gastou sequer em 2016, mas sabemos que zero na independente, e que já saibamos que mais ou menos 22 milhões serão alocados para essa mesma mídia tradicional e zero para a independente em 2016. Então, para concluir minha fala, eu fico à disposição de vocês para consulta, acho que vocês podem cumprir um papel importante junto à juventude universitária, mobilizada, né? Não sei se você vai no nosso programa, você já convidou no nosso programa, mas se o fará a partir de mail, se chama, as ocupações, né? O UFCDESC, e outros lugares. Mas eu acho que é muito importante que a Câmara General de Florianópolis sinta que é uma juventude que está disposta, se não se libera, um debate em favor da outra metade, no melhor dos casos, da outra, é capaz de ocupar também esse espaço para discutir que tipo de mídia e comunicação nós temos. Acho que esse é o papel que vocês têm de hoje, com pouco prazo, tem um feriado no meio, né? Levar toda a quantidade de estudantes possíveis, professores e técnicos da universidade, para a Câmara, não para apoiar o projeto dos veículos independentes, para aprovar o debate, instalar o debate, aprovar o debate nesta cidade, que possa dar visibilidade, inclusive a estas ocupações. Era isso. Obrigado. Bom, a ideia é a gente fazer uma roda de conversa, então poder talvez abrir mais, inclusive informalmente, para que a gente possa conversar um pouco, a gente tem algum tempo aí, para discutir um pouco a partir da fala do Raul e da Janaína, que a gente agradece bastante por terem vindo aqui conversar com a gente. Então está aberto para quem quiser começar o debate.